E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. E se o Santos mantiver intensidade sob calor escaldante e sequência apertada sem perder identidade? Juan Pablo Vojvoda aposta que sim, com um rodízio disciplinado que preserva a ideia de jogo e amplia fôlego competitivo. O plano não é girar peças por girar, mas proteger pilares enquanto alterna funções para sobreviver ao verão e à maratona do Paulistão. A proposta parte de uma estrutura estável, comportamentos coletivos bem definidos, zonas de pressão coordenadas e saídas de bola calibradas. Nesse desenho, mudanças pontuais preservam automatismos, mantendo uma espinha dorsal que segura as variações. Em vez de recomeçar do zero a cada partida, o treinador quer inserir atletas em trilhos já estabelecidos, reduzindo quedas de desempenho e hábitos improvisados. Dois fatores aceleram a decisão. Primeiro, um calendário com partidas a cada 3 ou 4 dias, comprimindo recuperação e limitando sessões de treino em campo aberto. Segundo, temperaturas elevadas que amplificam desgaste, elevam risco de lesões e exigem ajustes de carga. O objetivo é equilibrar minutos, gerenciar picos e garantir que o time chegue inteiro aos duelos decisivos, sem sacrificar agressividade nem coordenação defensiva. Para o clássico contra o Palmeiras, a possibilidade de retornos muda o tabuleiro. Gabriel Bontempo oferece leitura entre linhas e controle de ritmo, funcionando como conector entre construção e definição. Álvaro Barreal adiciona amplitude e ruptura, útil para esticar o campo e transformar transições em chances claras. A presença desses nomes permite alternar zonas de ocupação sem quebrar o esqueleto tático, dando a Vojvoda flexibilidade para acelerar ou pausar conforme o jogo pede. A expectativa, ainda, pela volta de Zé Rafael, peça que estabiliza o meio com cobertura e primeira pressão após perda. Com ele, a equipe ganha a sustentação para pressionar alto sem se desorganizar na recomposição. Esse tipo de retorno não é apenas uma troca de camisa, é um ajuste fino no equilíbrio entre ousadia e segurança, crucial em partidas que exigem inteligência para controlar momentos. As ausências de Neymar e Tiquinho Soares impõem paciência e planejamento. O camisa que se recupera de artroscopia no joelho esquerdo tem horizonte de reintegração para o começo de fevereiro, exigindo transição cuidadosa, minutos progressivos e monitoramento de resposta física. Tiquinho, com edema na panturrilha esquerda, pede gestão conservadora para evitar recidivas, mantendo o foco em recuperação total antes de inserção em alta intensidade. No mercado, a diretoria trabalha para ampliar repertório. Gabriel Menino chega por empréstimo de 1 ano após passagem pelo Atlético Mineiro, somando versatilidade para atuar por dentro, fazer coberturas laterais e acelerar saída em condução curta. A presença na Vila Belmiro na estreia do Paulistão sinaliza integração rápida com ambiente e ideia de jogo, encurtando a curva de adaptação e oferecendo alternativas ao treinador. Outras frentes seguem em negociação. O volante Felipe Loyola, do Independiente, é alvo que traria densidade ao setor, mas a tratativa está travada, e isso impacta a capacidade de ampliar rodízio no corredor central. Além dele, há conversas para acordo com Rony, do Atlético Mineiro, que agregaria mobilidade e agressividade na última linha, e a possibilidade de empréstimo de Michael, do Flamengo, que oferece drible, aceleração e imprevisibilidade pelo lado. Esse trio, se confirmado, expande ferramentas para jogos distintos, mantendo a ideia de rotatividade sem perder intensidade. Nem tudo são entradas. Vitor Hugo deixa a Vila após empréstimo e acerto com o Atlético Mineiro, reduzindo opções criativas no entrelinhas. Souza, lateral esquerdo, está próximo de transferência ao Tottenham, tirando uma peça com capacidade de apoiar em largura e dobrar o corredor. Saídas pedem reposição técnica e ajustes táticos, além de promover novas combinações para preservar mecanismos ofensivos e fechar espaços na transição defensiva. O rodízio, portanto, não é uma medida cosmética, mas um eixo estratégico. Benefícios incluem redução de risco de lesão, manutenção de alta intensidade em blocos de jogos e aumento de competição interna. Riscos envolvem queda de entrosamento, perda de timing em combinações e eventuais desequilíbrios nas trocas.
A diferença entre fazer rotação e perder identidade está na clareza de papéis. Quem entra precisa reproduzir comportamento-chave antes de imprimir assinatura própria. Para o clássico, os cenários se desenham em camadas. Com bom tempo e barreal, o time pode alternar ataques por dentro e por fora, usar pressão coordenada para recuperar alto, e explorar vulnerabilidades em transição. Se Zé Rafael estiver disponível, a equipe ganha estabilidade para encurtar campo e reduzir espaço entre setores, crítica-o para segurar contra-ataques e dominar segundas bolas. Sem Neymar e Tiquinho, será vital transformar volume em eficácia, com circulação rápida e ocupação agressiva de área por meio de corredores e diagonais. Nos bastidores, a gestão de carga e microciclos se torna protagonista. Monitoramento de sinais de fadiga, controle de minutos e uso inteligente de substituições no intervalo entre metade e final do segundo tempo passam a ser decisivos. O veredito não virá de um jogo isolado, mas de uma sequência que valida a consistência, manter padrão de chance criada, proteger zona de risco e sustentar intensidade sem perder lucidez. O torcedor, por sua vez, encontrará valor em observar 3 indicadores na próxima janela de partidas. Primeiro, a fluidez entre setores ao trocar peças, se o desenho permanece reconhecível. Segundo, a capacidade de acelerar e frear o ritmo com precisão, sem oscilar por desgaste. Terceiro, o impacto das novas chegadas, prontidão para cumprir funções e elevar o nível competitivo no curto prazo. Se a aposta de Vojvoda der certo, o Santos atravessará o verão com pulmão cheio e cabeça clara, sustentando postura dominante e acumulando pontos sem exigir heroísmo físico em toda a rodada. Se falhar, os sintomas aparecerão rapidamente: desorganização em transição, perda de sincronia e baixa eficiência na área. Essa é a tensão que torna o plano interessante. A rotação não é apenas sobre quem joga, mas sobre como a ideia permanece intacta sob calor e pressão. A temporada pede coragem com método. Com estrutura consolidada, entradas bem orientadas e mercado cirúrgico, o Santos tem caminho para crescer enquanto respira. O clássico com o Palmeiras será termômetro, intensidade, controle emocional e execução das trocas sob adversário qualificado. A partir dali, cada bloco de jogos contará uma história, e o rodízio, longe de coadjuvante, pode ser o protagonista silencioso desse enredo. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais na noite de domingo rapidamente se tornou o centro das atenções no mundo esportivo. Nele, Robinho Júnior, jovem atacante que vem se destacando no cenário nacional, aparece em uma entrevista descontraída, mas em determinado momento solta uma frase que mexeu com o imaginário de milhões de torcedores: "Eu sonho em jogar no Real Madrid". A declaração, curta e direta, foi suficiente para transformar uma conversa rotineira em manchete internacional e despertar curiosidade sobre os próximos passos de sua carreira. A espontaneidade da fala chamou a atenção. Sem rodeios, Robinho Júnior revelou um desejo que muitos jogadores brasileiros carregam em silêncio: vestir a camisa merengue, considerada por muitos como o ápice do futebol mundial. O vídeo, gravado em tom leve, ganhou força justamente pela sinceridade do atleta, que não hesitou em expor sua ambição diante das câmeras. A repercussão foi imediata. Em poucos minutos, o nome de Robinho Júnior já figurava entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Torcedores de diferentes clubes se manifestaram, alguns orgulhosos por ver um jovem brasileiro sonhando alto, outros céticos quanto à possibilidade de o Real Madrid realmente abrir espaço para o atacante em seu estrelado elenco. No Brasil, a declaração dividiu opiniões. Parte da torcida celebrou a coragem do jogador em assumir publicamente um sonho tão grandioso, enquanto outra parte criticou, alegando que ele deveria focar em consolidar sua carreira nos clubes nacionais antes de mirar em um gigante europeu. Essa polarização mostra como o futebol desperta paixões e opiniões intensas. A imprensa esportiva não perdeu tempo. Programas de televisão e portais digitais dedicaram longos blocos para discutir os impactos da fala.
Jornalistas analisaram o estilo de jogo de Robinho Júnior, destacando sua velocidade, habilidade e capacidade de decidir partidas, características que poderiam, em tese, se encaixar no perfil buscado pelo Real Madrid. Na Espanha, jornais esportivos repercutiram a declaração como exemplo da força da marca Real Madrid, capaz de inspirar jogadores em qualquer parte do mundo. Alguns veículos chegaram a comparar Robinho Júnior com outros brasileiros que já brilharam no clube, como Ronaldo, Roberto Carlos e Kaká, reforçando a tradição de atletas do Brasil em Madrid. Ex-jogadores e comentaristas também se pronunciaram. Muitos lembraram que sonhar com o Real Madrid é quase um rito de passagem para atletas brasileiros, enquanto outros ressaltaram que verbalizar esse desejo é uma forma de motivação pessoal, capaz de impulsionar o atleta a buscar níveis cada vez mais altos em sua carreira. O mercado esportivo reagiu com atenção. Empresários e agentes de jogadores destacaram que a fala de Robinho Júnior pode ser interpretada como uma estratégia para abrir portas e despertar interesse internacional. Mesmo sem propostas concretas, o simples fato de colocar seu nome em pauta já gera movimentação e aumenta sua visibilidade fora do Brasil. Torcedores rivais aproveitaram a oportunidade para provocar. Muitos ironizaram a declaração, dizendo que o Real Madrid dificilmente teria interesse em Robinho Júnior. Ainda assim, houve quem reconhecesse o talento do atacante e destacasse que, com disciplina e evolução, ele poderia sim alcançar espaço em clubes de grande expressão. As redes sociais seguem sendo palco de intensa movimentação. Memes, vídeos e comentários sobre a fala de Robinho Júnior continuam circulando, mantendo o assunto em evidência. Muitos torcedores criaram montagens imaginando o jogador com a camisa do Real Madrid, enquanto outros destacaram sua trajetória até aqui, reforçando que o sonho pode ser alcançado com trabalho e dedicação. No vestiário, companheiros de equipe reagiram com bom humor. Alguns apoiaram o sonho do colega, afirmando que todos os jogadores têm ambições semelhantes, enquanto outros brincaram sobre a possibilidade de vê-lo enfrentando craques como Mbappé ou Vinícius Júnior em treinos no Santiago Bernabéu. Essa atmosfera descontraída ajudou a transformar a repercussão em algo positivo dentro do grupo. Especialistas em cultura esportiva destacaram que o episódio é um reflexo da globalização do futebol. O Real Madrid, como marca global, exerce influência sobre atletas de diferentes nacionalidades, e a fala de Robinho Júnior reforça esse poder simbólico. Para eles, o sonho do atacante não é apenas pessoal, mas também parte de um fenômeno cultural que conecta jogadores ao imaginário coletivo do esporte. No meio acadêmico, professores e pesquisadores de esportes também se manifestaram. Alguns destacaram que a fala de Robinho Júnior é um reflexo da integração cultural promovida pelo futebol, onde clubes europeus se tornam referência e objetivo para atletas de diferentes nacionalidades. O sonho, nesse sentido, é também um símbolo da globalização esportiva. Torcedores mais jovens, que talvez não tenham vivido os grandes momentos de brasileiros no Real Madrid, também se emocionaram. Para eles, a fala de Robinho Júnior foi uma inspiração, mostrando que é possível sonhar alto e verbalizar ambições sem medo de críticas. O episódio, portanto, atravessou gerações e se tornou exemplo de coragem. O comércio esportivo também refletiu a movimentação. Lojas de artigos esportivos passaram a exibir camisas personalizadas com o nome de Robinho Júnior ao lado do escudo do Real Madrid, aproveitando a onda de repercussão. Esse movimento mostra como o futebol moderno está profundamente conectado ao mercado e como declarações podem gerar impacto econômico imediato. A diretoria do clube atual de Robinho Júnior preferiu adotar um tom diplomático. Em nota, destacou que respeita os sonhos de seus jogadores, mas que o foco deve permanecer nas competições em andamento. Essa postura buscou tranquilizar torcedores e evitar especulações sobre uma possível saída do atacante. Independentemente do tempo que passe, a fala de Robinho Júnior já entrou para a história recente do futebol brasileiro. Ela mostra como os sonhos individuais podem se transformar em debates coletivos, mexendo com torcedores, dirigentes e até com o mercado internacional. O atacante, com uma única frase, conseguiu colocar seu nome e o Real Madrid no centro das atenções. O episódio também trouxe à tona a força da coletividade. Torcedores de diferentes classes sociais, idades e regiões se uniram em torno de uma curiosidade comum: será que Robinho Júnior realmente terá a chance de realizar seu sonho?
Essa união reforça a ideia de que o futebol é capaz de criar laços que vão muito além das vitórias e derrotas. Em última análise, a repercussão da fala de Robinho Júnior mostra como o futebol é muito mais do que um jogo. Ele é paixão, mercado, política e cultura, e qualquer medida que envolva um clube da dimensão do Real Madrid inevitavelmente gera ondas que se espalham por diferentes setores da sociedade. E enquanto o vídeo continua a emocionar milhares de pessoas, uma certeza se consolida: Robinho Júnior pode ter apenas verbalizado um sonho, mas sua coragem em assumir publicamente esse desejo já o transformou em protagonista de uma narrativa que transcende fronteiras e reforça a magia do futebol como espetáculo global. A declaração de Robinho Júnior, ao afirmar em vídeo que sonha em jogar no Real Madrid, continua repercutindo fortemente no cenário esportivo e midiático. O impacto da fala foi tão grande que, dias após a entrevista, o assunto ainda domina debates em programas esportivos, redes sociais e até em rodas de conversa entre torcedores. A espontaneidade do jovem atacante ao revelar seu desejo foi vista como um gesto de sinceridade, mas também como um gatilho para especulações sobre o futuro de sua carreira. Entre os torcedores brasileiros, a reação segue dividida. Muitos comemoraram a ambição de Robinho Júnior, entendendo que sonhar com o Real Madrid é natural para qualquer jogador que busca o topo do futebol mundial. Outros, porém, criticaram a declaração, alegando que o atleta deveria focar em consolidar sua carreira nos clubes nacionais antes de mirar em um gigante europeu. Essa polarização mostra como o futebol desperta paixões e opiniões intensas. Na Espanha, a fala também ganhou espaço. Jornais esportivos destacaram o vídeo como exemplo da força da marca Real Madrid, capaz de inspirar jogadores em qualquer parte do mundo. Alguns analistas chegaram a discutir se o estilo de Robinho Júnior se encaixaria no perfil ofensivo que o clube busca, enquanto outros trataram a declaração como apenas mais uma demonstração da aura que envolve o time merengue. O mercado esportivo não ficou indiferente. Empresários e agentes de jogadores viram na fala uma oportunidade de colocar o nome de Robinho Júnior em evidência, abrindo portas para futuras negociações. Mesmo sem propostas concretas, o simples fato de o jogador ter verbalizado seu sonho já gera movimentação e aumenta sua visibilidade internacional, especialmente em ligas que acompanham de perto o mercado brasileiro. Torcedores rivais aproveitaram a repercussão para provocar. Muitos ironizaram a declaração, afirmando que o Real Madrid dificilmente teria interesse em Robinho Júnior. Ainda assim, houve quem reconhecesse o talento do atacante e destacasse que, com disciplina e evolução, ele poderia sim alcançar espaço em clubes de grande expressão. Essa mistura de críticas e elogios reforça como o futebol é terreno fértil para debates apaixonados. Ex-jogadores e comentaristas também se pronunciaram. Alguns lembraram que sonhar com o Real Madrid é quase um rito de passagem para atletas brasileiros, citando exemplos de ídolos que marcaram época no clube espanhol. Outros ressaltaram que verbalizar esse desejo é uma forma de motivação pessoal, capaz de impulsionar o atleta a buscar níveis cada vez mais altos em sua carreira. As redes sociais seguem sendo palco de intensa movimentação. Memes, vídeos e comentários sobre a fala de Robinho Júnior continuam circulando, mantendo o assunto em evidência. Muitos torcedores criaram montagens imaginando o jogador com a camisa do Real Madrid, enquanto outros destacaram sua trajetória até aqui, reforçando que o sonho pode ser alcançado com trabalho e dedicação. No vestiário, companheiros de equipe reagiram com bom humor. Alguns apoiaram o sonho do colega, afirmando que todos os jogadores têm ambições semelhantes, enquanto outros brincaram sobre a possibilidade de vê-lo enfrentando craques como Mbappé ou Vinícius Júnior em treinos no Santiago Bernabéu. Essa atmosfera descontraída ajudou a transformar a repercussão em algo positivo dentro do grupo. Especialistas em cultura esportiva destacaram que o episódio é um reflexo da globalização do futebol. O Real Madrid, como marca global, exerce influência sobre atletas de diferentes nacionalidades, e a fala de Robinho Júnior reforça esse poder simbólico. Para eles, o sonho do atacante não é apenas pessoal, mas também parte de um fenômeno cultural que conecta jogadores ao imaginário coletivo do esporte. Em última análise, a repercussão da declaração de Robinho Júnior mostra como uma frase pode ganhar proporções gigantescas no universo do futebol. O sonho de jogar no Real Madrid, verbalizado de forma simples, tornou-se manchete, gerou debates e colocou o nome do jogador em evidência internacional.
Independentemente de se concretizar ou não, o episódio já entrou para a história como um dos momentos mais marcantes da carreira do jovem atacante, reforçando a magia do futebol como espetáculo capaz de transformar sonhos em narrativas globais. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.